doutor médico de família e comunidade, e hoje a gente vai trabalhar aqui medicina preventiva, que é um mote grande aí da medicina de família, a parte da gente conseguir não só fazer o tratamento e a reabilitação dos pacientes, mas tentar agir antes da doença chegar, já que isso é mais eficiente, é melhor para o paciente e obviamente acaba sendo melhor para a sociedade em geral. Então o médico que é especialista em atenção primária, ele tem que ser capaz de, além de fazer o atendimento das doenças, também fazer a prevenção. Então a gente trouxe algumas questões, obviamente, para ajudar aí você no seu sucesso aí da sua construção da formação, ser uma formação mais completa, mas também para a gente conseguir aí fazer algumas críticas aí, repensar as formas de prevenção então. Então a gente trouxe aí algumas questões, espero que você aproveite bastante e estude aí para conseguir chegar nos seus objetivos. Então, a gente tem aí a primeira questão, são questões aí razoavelmente novas aí dos últimos 5 anos. Então a primeira questão ela é de verdadeiro ou falso, né, aquela famosa questãozinha de verdadeiro ou falso, e a gente vai de uma em uma aí pra gente ver como que a gente está desempenhando. Então a primeira ela fala sobre a indicação do rastreamento de doenças para o exame periódico de saúde, que devem ter base em evidências científicas. Então a gente não pode simplesmente sair solicitando exames que não tenham conexão com a realidade, porque senão o paciente faz um exame que o resultado pode não ajudar ele, que aí é a nossa prevenção quaternária, né, nós não casarmos um exame que cause dano no paciente, e aí ele pede para colocar então, indicar quais são as alternativas verdadeiras ou falsas. Então a primeira que ele coloca é que a glicemia de jejum é para homens de 35 anos ou mais e mulheres de 45 anos ou mais. Aí tem um problema, ele está separando, né. Normalmente a gente solicita para maiores de 45 anos. Alguns podem até colocar mais de 35, mas não há uma separação. Então, geralmente são 45 anos e iguais para os mesmos sexos. Então não é porque homem morre menos ou mulher morre, mais tarde, né, então homens morrem mais cedo, mulheres morrem mais tarde, mas isso não deveria mudar a forma com que nós vamos encarar aí os exames de rotina. Então para ambos, normalmente a gente começa aos 35 anos. 45 anos em alguns países é possível se ver dessa forma, mas hoje em dia a gente prefere começar todo mundo aos 35 anos. Então a glicemia de jejum é ambos 35 anos, então a primeira tá falsa, já que ele preferiu que as mulheres começassem aos 45. O segundo, então, é sobre rastreio do uso de álcool anualmente para todos os adultos. Eh, Digo mais, esse é verdadeiro, e poderia expandir isso, né, não o que eu vou falar agora não invalida que isso é verdadeiro. A gente também pode perguntar isso para adolescentes, já que apesar de legalmente eles não poderem beber, a gente sabe que ocorre e muitas vezes. Então para todos os adultos a gente pergunta uma vez ao ano pelo menos, se está usando álcool e quanto que está usando se estiver usando. Então, se é uma dose em binge, né, se ele faz um uso abusivo, se é de uma vez só, se é um uso diário, qual dessa dose, e idealmente a gente calcula quantas gramas isso causa. A gente tem o CAGE, por exemplo, né, que é aquelas perguntas que a gente pode fazer para ver se é uma dependência muito forte de álcool, e aí propor um tratamento e sempre que o paciente usar, propor uma redução e lembrar que não existe dose segura para usar o álcool. Então qualquer dose de álcool não é segura, não fará bem para a saúde do nosso paciente. O próximo então, citopatológico de colo de útero anualmente para mulheres sexualmente ativas entre 25 e 65. Esse ele não corresponde com a verdade, porque normalmente a gente faz a cada 3 anos, não tem necessidade de fazer anualmente. Então tá incorreto aí, não é anualmente. Até porque é um exame incômodo, tem que ser feito da forma com que ocorre. Vai ter uma outra questão que explica o motivo pelo qual a gente não fazer aí, anualmente. Mas basicamente, a gente fazer anualmente, a gente não vai, reduzir aí substancialmente a incidência acumulada, né. Então a gente acaba que não otimiza o processo para o paciente. O próximo então é hemograma anualmente em mulheres e a cada 5 anos em homens. Então alguém poderia tentar justificar aí: "Ah, né, as mulheres têm um maior risco de anemia". Então não, na verdade é anualmente para todo mundo. Então não existe isso de para mulheres e para homens, a gente vai separar. O hemograma é usado muito para procurar doenças como, por exemplo, anemias. E aí a gente pode fazer, a partir do momento que a pessoa atinge um risco maior de anemia, aí varia muito, né, algumas pessoas fazem desde criança, mas não precisaria. Teoricamente, teria artigos científicos que sustentaríamos fazer isso uma vez a um ano após o final da suplementação, e aí depois você começar a fazer, a cada 2 anos ou anualmente mesmo, mas não vai separar homens e mulheres, ambos vão fazer anualmente, a partir do momento que você definir. Essa definição era muito complexa, mas, em geral, recomenda-se a partir da vida adulta, né, e alguns protocolos a partir do momento do nascimento anual, ou seja, a partir de um ano de vida em diante, né.
Mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 a 74 anos. Aqui provavelmente ele está pegando o protocolo do Ministério da Saúde, e aí sim, é a cada 2 anos. Poderia dizer-me: "Ah, Dani, mas não por exemplo, em pessoas de 50 a 69 anos, não estaria mais correto?". Então aí a gente teria que olhar dentro do banco de dados dessa banca, né, como que estava ali no edital deles. E aí usar os dados deles, mas mais provavelmente a gente está discutindo aqui um que está usando o Ministério da Saúde como o correto. Então a gente ficaria com verdadeiro, falso, perdão, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vamos ver se tem uma alternativa nesse formato. Falso, falso só tem D e delta e eco, né, D e E, então a gente sobra aí, que a próxima é verdadeira já, então só sobra a letra D, só tá fácil. Isso aí provavelmente a gente poderia só ler as 2 primeiras e ir para a próxima questão. Lembrar que em prova de residência, muitas vezes, se você tem facilidade nessa questão, você pode fazer de forma mais calma as 2 primeiras, se isso já resolver, então você já pode pular. Nesse aí, olha só, se você soubesse que a glicemia você tem que pedir aos 35 anos em diante para ambos os sexos, você já matava a letra A, B e C, ficando apenas com a D. Se a próxima é verdadeira, você já matou a questão. Então é uma questão aí razoavelmente fácil na real, né, então, é uma questão aí que não há grandes dificuldades. Bom, a próxima questão então, ela já vai discutir um pouco de um paciente específico. Essa é bem interessante essa questão, achei ela bem formulada, um pouco mais difícil. Então ela quer saber sobre esse paciente. Então é um paciente de 58 anos, do sexo masculino, ele procurou um médico, né, pode ser um médico que está ali, fazendo a prova, para avaliação de rotina. O paciente ele tem história de tabagismo, 15 anos maço, não é não são tantos anos maço, ele também tem etilismo, de que uma usa mais ou menos 2 unidades dia, sobretudo aos sábados e domingos. Então ele é uma pessoa que tem uso apenas em fins de semana, o uso semanal ele é razoavelmente baixo. Ele é sedentário e não tem nenhuma doença que se saiba, então 50 anos sem nenhuma comorbidade. E aí ele supõe aí, ele oferece 4 alternativas, né, ele quer que você coloque como verdadeiro ou falso. Então a ideia o paciente tem indicação do quê? Uma série de coisas, ele tem indicação de glicemia, lipidograma, hemograma, ele vai ter de a gente poder propor uma redução de cigarro, tabagismo, enfim. Mas ele quer saber desses 4. Então, primeiro, a tomografia de tórax de baixa dose para tratamento de câncer de pulmão. Isso aí dá bastante polêmica, porque o SUS não tem tomografia de tórax para suprir, mas isso não muda a indicação. Então, essa questão, ela quer saber se você sabe o correto, ela não quer saber se você sabe o que dá para fazer na realidade. E não está correto fazer a tomografia. Você fala: "Pô, mas ele é tabagista e tá na idade, né". Na verdade, ele tem 15 anos maço. A tomografia de baixa dose, ela só vai ser, relevantemente eficiente em pacientes dentro aí de 20 anos maço, entre 50 e 69, 20 anos maço ou mais, que estão fumando ou que pararam de fumar nos últimos 10 anos. Então, está incorreto aí essa alternativa. Então, primeira já a gente já sabe que é falsa. Bom, aí não ajuda muita coisa, só a diz que é verdadeira. Vamos para a próxima, ver se a gente consegue resolver. A segunda, então, ele discute sobre ultrassom para avaliação do aneurisma de aorta abdominal. Esse exame, de fato, ele pode ser usado, mas são pacientes que têm um histórico, mais importante, né. Não veio ao caso para esse paciente. Para esse paciente, não faria muito sentido a gente pedir uma ultrassonografia para buscar aneurisma de aorta abdominal. É um paciente que tem apenas 15 anos maço, e não é tão, velho, né, ele tem 58 anos, então ele está fora do preconizado também. Falso novamente. Então agora sobramos aí 2 questões, vamos ver a próxima. Ó, a próxima vai s provavelmente, ou é falso ou verdadeiro, aí a gente já define se é letra Charlie ou letra delta, né, C ou D. Vamos lá então, na terceira então, colonoscopia para rastreamento de câncer de colo. Tem mais de 50 anos, mesmo 69, tem que fazer um rastreamento sim. Então, pelo menos ele deveria fazer um rastreamento, e aí muda-se um pouco o protocolo, fazer anual, fazer uma vez a cada 5 anos. Uma parte do sistema de saúde orienta que, se não tiver alterações, fazer a cada 5 anos, e aí pode fazer segmento de ultrassom, sangue oculto nas fezes. E alguns colocam que uma vez a cada 10 anos seria eficiente, desde que tenha negativo a história familiar e também o última colonoscopia. Então, ele tem uma colonoscopia normal, faz uma aos 50, uma aos 60, uma aos 70 está encerrado. Então seriam só 3 e alguns colocam a cada 5 anos, só que encerra aos 69, então não tem aos 70 anos.
De qualquer forma, em qualquer um desses protocolos, sim, ele tem indicação de fazer uma colonoscopia de rastreamento, e como ele é fumante, ele tem indicação de vacinação de, pneumonar, então, aí tá tudo certo, né. Ele precisa fazer a vacinação, tanto quanto ele precisa fazer a vacina, então, pneumococo, e também precisa fazer a rastreamento de câncer de cólon, então letra delta, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Só a questão ela não teve ela não teve uma dificuldade apenas no entendimento, mas também nas questões de nuances, né. Então ultrassonografia não bate, tomografia não bate, mas por detalhe, né. Então não é porque o paciente não poderia ter uma indicação, se sustentar, por exemplo, se tabagismo a mais longo prazo, ele vai ganhar uma indicação, mas nesse momento, com o caso apresentado, ele não tem a indicação. Também saber da vacinação para pneumococo não é tão comum, muitas pessoas esquecem que essa vacinação ela é aí indicada para algum grupo de pacientes, e ela tem disponível e muitas vezes perde-se a validade dela no postinho, porque os médicos não sabem, não indicam. E aí a gente fica gastando dinheiro, às vezes, tratando uma pneumonia grave ou uma internação, às vezes, de um paciente que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais econômica, mas às vezes a gente não sabe as indicações aí para pneumococo. A próxima questão então, ela vai trabalhar, a prevenção, só que aí com textos infinitamente mais longos, né. Então, ele começa aí da FAMERP: "Sobre o rastreamento do câncer de próstata no Brasil, de acordo com a conduta do Ministério da Saúde e do Instituto do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, em consonância com o SPF Task", então United States Prevent Service Task Force, em suas recomendações de 2012, com o Cochrane Collaboration. Então o Cochrane, para quem não sabe, é uma plataforma especialista em meta-análises, em sua revisão ou, né, revisões sistemáticas de 2013, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, além de outros países como, Canadá e Reino Unido. Então, ele quer alguma coisa que junte tudo isso, né. Então, de acordo com tudo isso, o que está correto? Então vamos lá. Então primeiro ele coloca aí, que quer saber a correta. É recomendada a realização do rastreamento de câncer de próstata com exame PSA e toque retal anual para homens de 50 anos. Hum, exceto para a raça negra e pacientes de primeiro grau com câncer de próstata que devem começar aos 45. Não. O rastreamento de câncer de próstata, ele não mostrou a redução de mortalidade. Então não tem por que a gente torturar aí os pacientes e fazer eles ficarem fazendo PSA e toque retal. Então não é recomendada não. O se não é recomendado, já sei até a questão, né, mas vamos continuar. É recomendada a realização do para o câncer de próstata com exame PSA e toque retal anual para homens acima de 45, exceto homens de raça negra ou parentes de primeiro grau com câncer de próstata que devem começar mais cedo, aos 40 anos. Essa já foi uma recomendação, hoje não é. Agora sim, não é recomendada a organização de programas de rastreamento de câncer de próstata em homens que têm menos. E os homens que quiserem, buscar isso, devem ser informados por seus médicos dos potenciais riscos. A ideia é que o Outubro Azul ele é muito elegante, ele é muito bonito, mas existem outras mortes que a gente precisa prevenir em homens, né. Então a saúde da mulher lembrada no Outubro Rosa e a saúde do homem lembrada no Novembro Azul tem que ser ampliada, não é só próstata e muito menos só a mama. A gente tem outras doenças que matam e matam muitos homens e a gente acaba esquecendo. Mas o câncer de próstata não tem evidência de que a gente vai prevenir mortes. Ou seja, a gente vai fazer mais diagnóstico? Vai tratar precocemente? Vai, mas esse tratamento também pode matar. Então nem sempre vale a pena, né, é isso que a gente precisa olhar, se o grupo que não foi feito morreu antes ou depois, em média. Porque é óbvio que alguns vão morrer mais cedo, mas também alguns vão morrer mais tarde do que os que fizeram, que podem morrer mais cedo do que os que não fizeram. Então essa é a questão. E a questão é que não reduz mortalidade. Então não é recomendado, aí a gente já sabe que a C tá certa. Então só para ler, D, é recomendada a realização do rastreamento do câncer de próstata somente com exame de PSA anual para homens. Então não, pô, você vai fazer PSA e toque, não tem só PSA e não é recomendado de qualquer forma. Então a gente já sabe a correta, a letra C. Muito que bem. Para a próxima questão, a gente tem aqui então, na época, falava-se do Padilha, aqui Ministério da Saúde, tá. Então por isso que 2017 coloca Padilha, Ministério da Saúde. Então é da FHBC aí essa questão. Então Padilha, do Ministério da Saúde, chamou atenção para o crescimento dos casos de câncer de cólon e reto, que hoje ocupa o segundo lugar no ranking dos tipos mais frequentes entre as mulheres, atrás dos molos de mama, é claro. E o terceiro entre os homens, depois de próstata, e os de vias aéreas, traqueia, bronco e pulmão. Noronha atribuiu aumento a vários fatores: obesidade, sedentarismo, envelhecimento, alimentação inadequada.
E diante desses números, Padilha afirmou que, um grupo deverá avaliar a possibilidade de se fazer o rastreamento desse tipo de câncer na população, a exemplo do que já é feito com câncer de colo do útero, por exemplo. O coordenador do INCA contou que, poucos países como França e Noruega adotam essa estratégia atualmente, por motivos de que eles têm, obviamente, sistema de saúde um pouco mais estruturado e mais dinheiro em caixa também, um PIB melhor do que outros países, né, e já tem uma estrutura aí para assim ser feito. No Brasil, os exames mais simples, como para a identificação de câncer de colo de útero, apresenta uma série de falhas de aplicação. A reportagem publicada no estado entre o mês que mostra que entre 2011 e 2012, o número de exames diagnosticados de câncer de colo caiu 4,6. Então no mundo sobe, mas aqui caiu. Então, isso mostra que provavelmente a gente teve um erro de indicação, porque normalmente não é falta de exame chegando, é falta de exame bem indicado. O Sistema Único de Saúde também teve queda no número de mamografias no primeiro semestre do ano, né, ali desse ano agora era 2017, em comparação com o mesmo período em 2012. A queda vai na contramão do plano que é apresentado há mais de 2 anos pela presidente Dilma Rousseff para prevenção dessas 2 doenças. Lígia Formetti, do estado de São Paulo, em 27 de novembro. Então, sobre esse texto de reportagem, o rastreamento do câncer no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Então aqui, ele está definindo que ele quer Ministério da Saúde e ele quer a incorreta. Se não olhar isso, erra, tá? Então ele quer Ministério da Saúde é incorreta. Então vamos para as alternativas. Então, a primeira, letra A, então, vamos dizer, a mamografia é o único exame cuja aplicação em programa de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade de câncer de mama, e o exame é entre 50 e 69. Então aqui, sempre que tem a palavra "é o único", a gente já fica com medo, fala: "Pô, isso aí deve estar errado isso aí". Mas essa está correta, porque de fato a mamografia é o único exame cuja aplicação em programa de intervenção vale a pena, porque reduz mortalidade, né. Que é isso que a gente disse que é um programa de sucesso, que reduz morte. Se faz diagnóstico precoce, não faz diferença, tem que reduzir morte, aumentar a expectativa de vida. Então sim, ele reduz mortalidade. Ah, mas então, pô, ultrassom, tomografia, ressonância não reduz mortalidade. Quem reduz? Mamografia anual. O exame de rotina é recomendado para mulheres entre 50 e 69 anos, porque estamos falando de Ministério da Saúde. Se falássemos de Febraso, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, aí estaríamos falando de a partir dos 40 anos. Então, você está correta. Letra B. O método de rastreamento do câncer de colo de útero e das suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Perfeito, até aí estamos indo bem. Os 2 primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual. E se ambos forem negativos, os próximos devem ser realizados de forma trianual, né, a cada 3 anos. Até aí, tá tudo correto. Papa Nicolau, a partir dos 25, anual, e depois a cada 3 anos, trianual. Tá, letra B tá perfeita. Letra C. O início da coleta citopatológica de colo de útero deve ser aos 25 anos de idade, para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual e devem prosseguir até os 64 anos. O rastreamento antes dos 25 deve ser evitado. Perfeito, exatamente isso. Porque se você faz antes dos 25 anos, tem muitas lesões que vão ter melhora espontânea, então você acaba preocupando essa pessoa e gastando o dinheiro dessa pessoa à toa. E o segundo, o início da coleta patológica ao útero deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual e devem prosseguir até os 64 anos, tá perfeito. Então letra C, A, B e C por enquanto tudo certo, né, a gente quer incorreta, lembre-se disso. Tem que lembrar que é o Ministério da Saúde que é incorreta. Letra D, o método mais eficaz para o rastreio de câncer de próstata é a coleta do PSE associada ao toque retal. Usou do homem a partir de 45? Não, deve realizar não. Foi o que a gente discutiu na questão passada. O método não reduz mortalidade. Então a gente vai discutir com o paciente que: "Olha, eu posso facilitar o tratamento, descobrir mais cedo, porém um câncer com baixa mortalidade, descobrir mais cedo também pode exigir tratamento, o tratamento pode ser que leve à mortalidade, pode deixar você mais ansioso. Tem certeza que quer rastrear?". Então é uma pergunta que a gente vai fazer para o paciente, não é uma afirmação, você tem que fazer. E essa pergunta a gente tem que explicar que fazer um diagnóstico nem sempre é bom. Porque eu posso fazer um diagnóstico mais cedo nesse paciente, e isso fazer com que ele fique surtado com isso e não vou estar levando ele a nenhum benefício. Então não, o método não é o mais eficaz para receita de resposta, não é a coleta PCA e toque, tá. Então isso a gente vai fazer de homem para homem discutindo, então a letra D é incorreta, essa aí é incorreta mesmo. E só para ler, mulheres com múltiplos fatores de risco, como câncer de mama e história familiar rica em casos de câncer de mama e ovário, devem ser submetidos a protocolos de tratamento individualizados, perfeito. Por exemplo, aos 35 anos já começava a fazer mamografia. Por quê? Porque ela tem histórico pessoal.
Então: "Ah, mas de qualquer câncer, né?" Não, também não tem isso. "Ah, porque uma minha mãe teve um câncer de, sei lá, pulmão aos 78, eu tenho que fazer então antes, né?" Não. Se tiver agora: "Ah, não, minha mãe, meu tio, meu pai, meu irmão, todo mundo teve câncer". Porra, eu tenho história com várias pessoas que têm câncer. Mas o ideal é câncer de mama e ovário, tá. Outros cânceres a gente não costuma levar muito a sério, no sentido de, realmente diminuir, aumentar aí a incidência. Porque, de novo, não vai aumentar a incidência nessa mulher, porque essas pessoas podem ter tido esses cânceres por motivos individuais. Agora câncer de mama e ovário, aí sim, ela tem um câncer de história familiar próximo, ou tem vários, fatores de risco, aí esse a gente vai submeter antes, tá bom? Então, nessa letra aí fica aí, então, a letra delta, que é incorreta, a letra eco, ela vai ser realmente protocolos individualizados, isso tá corretíssimo. Muito que bem, vamos para a quinta questão então. A quinta questão ela é curtinha. Então, basicamente, que ela tá falando o seguinte: o exame ou citopatologia oncótica, ou Papa Nicolau, deve ser realizado a cada 3 anos após 2 exames normais, pois, ao se fazer anualmente, marca a resposta correta. Então, completa a frase, né. Aumenta a demanda na unidade de custo? Sim, aumenta o custo. Aumenta o custo, aumenta a demanda de profissionais, mas isso não importa. Isso não importa, porque se ele efetivamente reduzir mortes, isso a gente pode ver se o custo é pagável, não é por isso. É porque você fazer todo ano em relação a 3 anos, não reduz substancialmente a incidência cumulativa, já que a velocidade do câncer permite que você faça trianual, se tiver 2 anuais normais. Então a letra é a delta, né. Você aumentar, aumenta a demanda da unidade? Aumenta. Aumenta substancialmente o custo? Aumenta. Demanda os mais profissionais de função? Sim, tudo isso é verdade, mas esse não é o motivo da gente realizar a cada 3 anos. Porque se fosse por isso, então realizar a cada 20. Ué, se não é para dar trabalho para ninguém. Não é esse o motivo é que não vai reduzir substancialmente a incidência acumulativa. Então esse é o motivo, né, real, não é o custo. Tem muitos gestores que falam do custo, mas a gente tem que falar sobre isso. E sobre o paciente, falar sobre o custo, para ele não tem custo. Muitas vezes o paciente é rico, o paciente é pobre e está recebendo pelo SUS, para ele não faz diferença se vai ser anual ou trianual. Às vezes ele quer anual porque ele acha que vai se proteger mais. E cabe a gente explicar que você fazer todo ano não vai fazer com que reduza efetivamente a incidência acumulativa e eu não vou conseguir pegar mais casos, ou seja, eu vou estar só fazendo a pessoa fazer um procedimento em que não vai encontrar nada, ou a chance de encontrar é muito baixa. E aí isso faz com que o paciente entenda que é para fazer a cada 3 anos, se ele já tiver 2 exames feitos anualmente, né, um seguido do outro no ano, né, só 2012, 2013 e depois o próximo só a cada depois de 3 anos aí, 2016, por exemplo, certo? Então aqui a gente tem a letra delta como a resposta correta para essa questão. E a nossa última perguntinha de hoje então, a nossa última perguntinha é da PMFI, Paraná, 2019, e ela assim se apresenta: "Durante a campanha do Outubro Rosa, o médico de família recebe um ofício circular da Secretaria de Saúde informando que, tendo em vista o apoio do movimento Outubro Rosa, a secretaria contratualizou novos serviços de mamografia do município, e não haverá restrições no número de exames a serem realizados durante esse mês". Então isso é muito comum, né, a gente, faz isso como uma metodologia de conseguir, gerar votos, sejamos francos aqui para os políticos, mas também, efetivamente usar bem o dinheiro público, ou seja, aproveitar esse mês para que as mulheres lembram e tentar ter mais oferta. Muitas mulheres vêm à unidade de saúde solicitar que sejam realizadas mamografias. E aí vem a questão, porque várias delas isso é real, essa pergunta é muito real. Várias delas não estão dentro da faixa preconizada para o rastreamento do câncer com exame, e algumas já foram submetidas ao exame no ano passado, ou seja, se o Ministério da Saúde orienta que é bianual, o que que eu vou fazer se ela já foi feita ano passado? Eu já fiz no Outubro Rosa passado, estando o resultado sem alterações. Então ela fez ano passado e estava tudo normal. Ou ela vem e ela nem está na faixa etária. E aí qual que é o certo do médico fazer? Então, opção A, oferecer o exame para as mulheres dentro da faixa etária e periodicidade preconizada pelo INCA, Ministério da Saúde, ou seja, bianual. Relativizar as informações, porque, uai, se tá disponível a sem limites, então vamos, em vez de fazer a conduta do Ministério da Saúde, vamos fazer a da Febrasgo, começar a fazer a partir de 40 anos. Ou C, aproveitar as oportunidades que não há restrição e vamos solicitar, quem quer fazer faz, bora fazer em todo mundo. É, bebê de 3 meses tem mama, dá um jeito e a gente faz em todo mundo. É, criança de 11 anos faz, é, idoso de 96 anos faz, é homem faz também, faz pra todo mundo. Tem disponível, a prefeitura não tem restrição financeira agora. E letra D, solicitar mamografia para pacientes de 40 a 65 e naquelas acima de 65 ou abaixo de 40, solicitar ultrassom.
Então vamos lá, gente. Isso é muito comum, isso aí mais do que só pra questão, pra questão de formação. 70% do gasto de saúde vem da ponta da caneta do médico. Se o médico indicar mal as coisas, é ele quem faz a conta ser cara e o sistema de saúde não funcionar. E aí convênio fecha, o SUS não dá conta, a gente fica sempre com o orçamento apertado, quer fazer algumas ações melhores e não consegue. Ah, precisa contratar mais profissional. Mas como é que contrata se, por exemplo, a gente tem aí um gasto tão grande com exames? Então não é porque a prefeitura falou: "Olha, estou com orçamento, não tem não vou limitar vagas, quantas mamografias forem pedidas, eu vou dar um jeitinho de fazer, isso ainda vai ter custo, não é de graça a mamografia, entende? Ela exige um custo, ela exige, todo um aparelhato, ela exige energia elétrica, ela vai exigir aí, dos aparelhos, as questões aí de manutenção, fora aí, a os que se desgasta do aparelho com o tempo. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Isso quer dizer, eu tenho que fazer correto para o paciente que realmente precisa. E aí não é relativizar o Ministério da Saúde, a B está incorreta, não é aproveitar uma oportunidade que não tem restrição e solicitar para qualquer um, a C está incorreta, você vai ficar gerando, achando a lesão em gente que nem precisava saber que tinha, até porque essa lesão não ia causar dano nenhum nela. E aí você vai ficar só botando minhoca na cabeça do paciente, e ele fazendo procedimento que o doutor ele pode morrer de uma doença que não o mataria, né. Porque pode de repente pegar uma infecção numa biópsia que ele faça morrer da biópsia, né, de uma infecção, e aí? Ah, mas pô, e se eu não tivesse visto? Então, se eu não tivesse visto, ela sobreviveria, até porque a idade dela estava fora do preconizado. E por fim, solicitar a mamografia às pacientes entre 40 e 65 anos e abaixo disso, acima disso, fazer ultrassom, não existe isso, é 40 a 69 e não tem esse negócio de pelo Ministério da Saúde, e não tem esse negócio aí de fazer ultrassom para rastrear fora ou antes disso, se a mulher não tiver uma indicação muito bem clara aí ou pelo BIRADS dela, ou mesmo pelo ginecologista ter percebido alguma coisa objetiva. Então esse aí, com certeza, é a letra A, você tem que fornecer os exames, para as mulheres que estão dentro da faixa etária, e periodicidade preconizados pelo INCA e pelo Ministério da Saúde. A gente tem que lembrar que não é porque a gente tem a caneta, né, o médico tem a caneta, que a gente pode decidir as coisas da cabeça. Quando a gente está dentro de uma unidade básica, independentemente se a gente é terceirizado ou se a gente é um profissional ali que está sendo, estatutário, né, ou enfim, CLT, ou seja, se ele é contratado direto pela secretaria municipal, ou se ele, independentemente disso, ou se ele participa ali de um CLT, né, se ele for contratado por uma terceirizada, não importa. O que importa é que quem está pagando o salário desse profissional, quem está pagando esses exames é imposto público, ele tem que ser bem usado. Porque veja, a gente costuma criticar muito pessoas que usam mal o dinheiro público. Poderemos dar exemplo de políticos, quando eles usam, por exemplo, poderiam ir de um transporte mais barato, como, sei lá, um ônibus, e preferem ir de jatinho. E aí gastam, um dinheiro muito alto, milhões às vezes, em algo que eles poderiam ter feito de forma mais econômica. E a gente vai lá e critica. Mas de que adianta eu criticar se eu também gasto dinheiro mal usado? "Ah, não, mas aí eu estou pedindo exame, não tem problema para ajudar a população". Não. A gente aqui tem que usar o que tem que ser usado, o dinheiro correto e, mais importante, que vá reduzir a mortalidade dessa população. Porque senão eu posso não diminuir o risco da população, e aí o dinheiro que poderia sobrar para outras ações que poderiam salvar a vida dessa população, acabam não sendo usados. Então essa é a questão. O dinheiro da saúde ele não pode só porque tem um recurso disponível ser usado à toa. Ele tem que ser economizado o máximo que puder essas mamografias, porque se a prefeitura estipulou que poderia gastar 3 milhões e sobrou, então essa sobra pode ser usada para a saúde, não vai deixar de sair de saúde, mas pode ser bem usada, melhor usada para a saúde, tá. Então, por isso que a gente tem que fazer o que está dentro do preconizado do Ministério da Saúde, já que é ele que sabe as contas que ele tem para pagar no final das contas. Então seguir o que se faz e seguir o que todos os médicos fazem. Porque se um médico ficar fazendo muito diferente do outro, também é uma perda de confiança em alguns médicos, que muitas vezes estão fazendo o que é preconizado, o que é correto. Perfeito? Então essa aí foi a nossa, questãozinha aí para encerrar, uma questão aí que eu fiz também algumas observações, eu gosto de fazer sempre essas observações para que vocês cresçam. Além das questões, também tenham crítica aí do que vocês estão enfrentando no rotina, no dia a dia e também nas provas, né, essa questão perdi aí uma análise assim. Então fico por aqui, precisando fico à disposição, o link está sempre com você aí, ajudando você a alcançar o seu sonho. Até mais.